de que isso te faça uma pessoa melhor e te faça verdadeiramente feliz. Porque, gente, essas pessoas que estão aí violentando o nome da fé não estão felizes. Quem está feliz não perde o tempo enchendo o saco dos outros. Polêmicas aí, que o povo tava um bafafá todo, do cara falando que tá faltando rezar para Deus igual nos tempos antigos, para que Deus violente, bata e humilhe, machuque, sei lá quem. Meus amigos, isso não é uma postura cristã, isso objetivamente, ontologicamente se chama magia trevosa. Jesus era o oposto disso. Definição de magia trevosa: toda vez que você utiliza de recursos energéticos, psíquicos, mentais, espirituais, sutis, que fazem intersecção com esse âmbito metafísico da vida para gerar transformação, para gerar resultado intencional, e o faz com uma intencionalidade de prejudicar a outrem ou ao que quer que seja, ao outro, ao planeta, ao que quer que seja. Se você faz isso intencionalmente, sabendo desses mecanismos e querendo o mal, isso é magia trevosa. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai te surpreender. A maioria dos espíritos que estão no umbral nem tem noção de que estão no umbral. E digo mais, muitos deles, pela sua teimosia irredutível, ainda juram para si mesmos e o pior, querem jurar para os outros, que estão no paraíso dos eleitos. Porque o mal do mundo não vem por grupos que querem algo terrível para o planeta. Vamos planejar como destruir o mundo. Não, o mal do mundo vem por grupos que se acham superiores aos outros e por isso se sentem no direito de impor as suas particularidades à diversidade geral. Olá, tudo na Santa Paz aí com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre um problema que ele é muito grave, muito impactante nos dias que a gente está vivendo, né? Quem diria? Muitos de nós achávamos que isso tinha ficado restrito aos círculos da Idade Média ou apenas a grupos mais fundamentalistas organizados em pontos específicos do mundo e que isso não sairia dali, e de repente isso está convivendo assim aos borbotões à nossa volta e ameaçando, né, até coisas muito caras da estrutura social, né? Quando a fé se junta ao fundamentalismo e se junta ao poder e quer dominar à força os outros, isso é um grande problema. Então, antes da gente começar a falar aqui sobre isso, né, de uma questão espiritual por trás disso, que é até para você ficar esperto para não cair nessas armadilhas ou não se sentir subjugado, né, por certas demandas nesse sentido e entender o que é que está acontecendo. Antes eu quero agradecer a todo mundo que está apoiando a gente na nossa campanha do Apoia-se para manter esse canal no ar. Se você não sabe o que está acontecendo, eu vou deixar um link aqui embaixo ou em algum lugar do vídeo em que eu explico o problema que a gente está enfrentando aqui em relação ao YouTube e por que a gente está precisando da ajuda, e está tudo explicadinho lá. Então eu quero agradecer a quem já está e quero dizer que, nada obstante a minha educação de vir aqui e agradecer, a gente não atingiu a meta. E a gente está precisando atingir essa meta urgente para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui e esse canal não feche, tá? Não confunda a minha educação em agradecer quem já está ajudando com tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos virar de barriga para cima e deixar quieto porque não precisa de nada. Não, a gente ainda não atingiu a meta. Bom, gente, eu creio que falar de fundamentalismo, de radicalismo, de fanatismo religioso nos nossos dias é um assunto de utilidade pública, porque isso está invadindo inclusive a área pública. Está saindo do fórum íntimo, das camadas de fé individuais das pessoas, e isso está se espalhando. E ainda se fosse de uma coerência que mantém ressonância com a proposta
original, né, dessas linhas religiosas, espirituais, que se fundam no amor, ainda se fosse com base nisso, né? E mesmo se fosse, o fundamentalismo não é saudável para ninguém. Mas a gente vê que muitas vezes esse amor, não sei da onde, ele acaba se transformando em ódio. Essa fé que era para consolar, que era para unir, que era para instruir, que era para elevar, acaba se convertendo, sabe-se lá Deus como, eu acho que nem Deus sabe como, porque não tem como, é incoerente, mas acontece. Acaba se transformando em combustível para preconceitos, para intolerâncias, para violências de todos os tipos e gêneros, e você vê isso avançando, um efeito onda, né? Um certo tempo atrás, eu acho que talvez você, se você está se identificando com essas palavras, está reconhecendo esse contexto, esse cenário, você vai também talvez se sentir contemplado pelo que eu senti há um tempo atrás, que eu estava meio assim, eu sou muito ligado à figura de Jesus. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, tem um retrato de Jesus aqui, ele olhando para mim ou olhando para ele. Eu sou muito ligado à figura de Jesus. E eu estava triste, até com Jesus numa certa época, porque é isso, às vezes as pessoas que querem defender Cristo acham que o que ameaça o cristianismo são, sei lá, as coisas do mundo, entre aspas, ou aquilo que eles elegeram dentro de um estereótipo de maldade, de perversidade, de permissividade, né? É a piada que o Porta dos Fundos fez. Nossa, isso ameaça Jesus. É o desfile daquela escola de samba. É uma apresentação artística no museu. Isso está atacando o cristianismo, afastando as pessoas de Cristo. Na verdade, não. O que objetivamente afasta as pessoas de Cristo não é a piada do Porchat. A piada do Porchat, nem Cristo está ligando para isso. E outra, só vai fortalecer a união dos cristãos, que vão ficar bravos com aquilo e vão se unir e tal. Mas o que realmente afasta as pessoas do Cristo, você pode ver, são atitudes e incoerências de nós mesmos, cristãos, que estão distanciados do discurso do Cristo, da atitude, do exemplo, do paradigma. A gente acaba importando a figura de Jesus para defender tanta coisa absurda, que inclusive muitas são antíteses da pauta que Cristo trouxe para a gente. Atitudes essas que muitas vezes espelham simplesmente as mesmas ações, mentalidades que estavam por trás da morte do próprio Cristo. Porque Cristo, ele não apontava o dedo para prostituta, para bêbado, para pescador, para o cara que arrota depois que come o prato dele. Ele apontava o dedo criticamente para proteger os seus da opressão. Ele apontava o dedo para os hipócritas religiosos. E eu não duvido que muito dessa mentalidade que estava naquela época, que matou Jesus, hoje em dia ainda existe e em nome de Jesus faz as mesmas coisas que levaram ele para a cruz. E não duvido que se ele voltasse aqui hoje, quem ia acabar com a influência dele, cancelar, atacar, seriam pessoas que se dizem segui-lo. Na letra morta, no dogma, ou na interpretação que apenas interessa as perspectivas destrutivas do seu próprio umbigo. E eu estava certo dia assim, cismado com isso. Cristo, o Senhor sabe, sempre estive muito do teu lado, a gente sempre teve essa ligação, mas o que está acontecendo, meu mestre? O que está acontecendo? Que ultimamente tanta gente que se diz seguir o Senhor está exemplificando tanta coisa completamente contrária a tudo que o Senhor deixou. Ainda querendo achar pelo em ovo nas escrituras para tentar fazer um exercício de racionalização quase freudiana ali, para tentar justificar esses mesmos absurdos. Cristo, o que está acontecendo? A gente esperava que os cristãos
deveriam ser sempre, e digo como cristão também, fui criado nesse meio. A gente esperava que aqueles tocados pela palavra, pela mensagem, pelo exemplo do Cristo, ainda que diante de toda a sua humana imperfeição, as suas humanas idiosincrasias, mas seriam os primeiros a exemplificarem um projeto existencial de um pouco mais de amor, de um pouco mais de tolerância, de um pouco mais de ajuda ao próximo, de um pouco mais de compaixão. E eu digo, mestre, o que está acontecendo? Que tem tanta gente defendendo em seu nome o oposto disso tudo. Ninguém é perfeito, mas tem gente que capricha. O que está acontecendo ultimamente com a sua turma, com nós, conosco? Cristo me deu uma resposta que eu não estou entendendo. Por que uma galera que segue o Senhor, que é um professor de amor, está fazendo tanta coisa, canalizando ódio? E eu me demorei naquela pressa, era uma noite, eu fui naquilo, sentido, e eu fui adormecendo. E ali me adentrou uma experiência onírica, um sonho com o próprio Cristo. Graças a Deus eu tive um sonho com o próprio Cristo, para me trazer uma resposta depois daquilo ali. E no sonho com Cristo, ele chegava olhando para mim, sorrindo, como quem olha para uma criancinha que não entendeu nada, mas com muita paciência, com muita compaixão. E ele me disse o seguinte, olhando nos meus olhos, ele disse o seguinte: meu amigo, para que a surpresa? Para que a surpresa? Não fui eu mesmo lá atrás que já disse que eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Qual que é a surpresa? Eu não estou aqui pelos iluminados. Eu estou aqui justamente pelos mais complicados. Não se espante, não é por minha causa que eles agem assim. É por causa deles que eles agem assim. E por minha causa, com a minha influência, um dia isso há de mudar. Mas enquanto isso, não se espante. E não fique exigindo ou esperando que aqueles que fazem as coisas em meu nome sejam os mais esclarecidos. Porque não são. Eu vim para os enfermos. Por que isso te espanta? Eles não fazem essas coisas por minha causa. E é justamente por isso que eu estou na vida deles. Qual a surpresa, meu amigo? Que isso não te afaste de mim. Que tudo que fazem em meu nome, mesmo porque você também precisa de cura, que tudo que fazem em meu nome e deturpando a minha mensagem possa ser filtrado pelas suas lentes, entendendo que são pessoas necessitadas. Isso não vem de mim, não é por minha causa, não. E é justamente por serem espíritos necessitados, agradeça que ainda assim eu consegui entrar na vida deles de alguma forma. Porque é surpresa. Fique em paz. Eu sei que é dureza. Não fui eu que vivi isso lá atrás também? Fique em paz. Não tem surpresa nenhuma, eu já disse. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os pecadores. E claro, não colocando a gente fora desse círculo que todos nós estamos integrando, entre todas as aspas, pecadores, que eu não gosto dessa palavra, mas, enfim, pessoas que têm as suas incoerências, suas imperfeições, todas as suas dificuldades. Mas, como eu disse, tem gente que capricha muito. E aquilo me deixou o coração leve. Porque, de fato, eu estava associando uma coisa com a outra. E como eu disse no começo, o que mais tem afastado as pessoas do Cristo, às vezes, são aquelas pessoas que dizem segui-lo.
Porque você olha para aquilo e fala, isso daqui que é seguir Jesus, então não. Por amor intrínseco e verdadeiro a Jesus, eu prefiro não fazer parte disso. Não é esse Jesus que eu conheço. Aliás, não é nem esse Jesus que está lá no Novo Testamento. Não é nem esse Jesus que está aqui no coração de quem quiser, agora. Porque ele nem morreu. Ele está aqui, vivo. Ele existe. Não foi para lugar nenhum. Mas de fato o que fizeram com ele no passado continuam fazendo. Só que hoje em nome dele. O que é pior. E eu digo, mestre, muito obrigado por isso. Olha, eu oro para que de fato isso apenas me ligue mais ao Senhor e não me afaste. Para vocês verem, né, esses dias, depois que eu gravei esse vídeo que você está assistindo, isso aqui é só uma inserção, tá? Eu tava no Instagram e eu fui parar num perfil de um pastor, se eu não me engano se chama Kleber Lucas. Eu não sou desse meio, então perdoe-me a ignorância se eu errei o nome dele. Mas eu fui parar lá por conta de uma música que ele gravou com o Caetano Veloso, chamada Deus Cuida de Mim. É uma música belíssima, né? E aí eu fui lá acompanhar nos comentários e tal, dei uma olhada no perfil dele, nada demais, uma pessoa na dela, respeitosa, tem as suas particularidades, como todo mundo tem, nem por isso a gente vai no perfil das outras pessoas para atacar, se você não sintoniza, você para de seguir, tá tudo certo, mas me pareceu assim super tranquilo, não sou desse meio, não conheço, mas me pareceu muito de boa, a música maravilhosa, eu fui ver assim, me senti muito bem ali, tá? Muito bem. Só que aí eu fui ver nos comentários o tanto de gente xingando ele, do próprio meio, da própria religião dele. Mas assim, eu acho que eu nunca vi tanto ódio em termos de quantidade na minha vida. Violentando, desrespeitando, atacando, acusando, e claro, sem ter o que acusar, só por qual que era a acusação? Heresia, meu Deus do céu, heresia, cara, porra. Isso aí não é coisa da Idade Média, não. Tem que tomar cuidado com isso. E heresia, cuidado com isso. Tem muito inquisidor reencarnado hoje em dia, viu? Não se engane. E tem inquisidor reencarnado hoje em dia que arrebanha centenas de milhares de pessoas. Eu conheço alguns pelo nome, viu? Não que seja o caso ali, mas essa palavra heresia me chamou muito a atenção. E em nome disso que eles achavam que era heresia, em nome de Jesus e em nome de Deus, era tanto ataque, tanto ódio, tanto xingamento. E eu vi lá, não tinha nada demais, era o cara fazendo dele, acreditando nas coisas dele de boa, sem desrespeitar ninguém. Mas em nome de Deus, assim, tanta violência, mas tanto ódio, que eu nunca vi em quantidade tanto. Não se engane, isso aqui não é um papo moralista, tá bom? Eu também xingo. Claro, eu não vou no perfil, no espaço, na casa, na vida do outro pra destilar ódio lá. É aquilo que eu falei. Se eu não sintonizo, eu deixo de seguir, né? Me afasto, tá tudo certo, sabe? Dá pra você fazer isso com uma coisa chamada elegância, que nem todo mundo tem. Tem como você fazer isso com uma coisa chamada educação, que infelizmente nem todo mundo tem, né? Mas você não precisa fazer isso como um monstro. Agora, eu xingo, mas não xingo indo no espaço do outro, eu xingo quando invadem o meu espaço e você precisa pôr um limite. Aí eu xingo, nem sempre, mas eu xingo, eu não tô com papo moralista aqui não, porque eu assumo, eu xingo, só que eu xingo em meu nome, tá? Eu não xingo em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Buda, eu assumo a responsabilidade pro meu ego que tá xingando. Você veio aqui me cutucar, me desrespeitar, já falei não, já falei para, você tá enchendo meu saco, eu xingo. Em meu nome, não xingo em nome do Cristo. Vai nisso de conversa, né? E eu fiquei assim surpreendido, aí eu fui ver as outras postagens, as outras fotos, independente do que ele postasse, tinha sempre uma legião, assim, uma legião de gente atacando e tanto ódio em nome da religião. Esse clima de guerra santa, que é a expressão mais ridícula da história, né? Guerra santa é uma contradição total.
E é isso, da mesma forma que ao longo de toda a história tanta gente matou em nome da fé, essa galera continua aí. É que hoje o campo de batalha está nas redes sociais. Mas o comportamento continua. O mesmo comportamento que matou Cristo, que foi assassinado. E não só lá, né? Não só nesse ambiente. Eu lembro há um tempo atrás, não sei se vocês acompanhavam, não sei, o Insta do Chivão, lá no Instagram. Eu acho que eles ainda estão postando conteúdo. E é um conteúdo de um pessoal do yoga que utiliza, né, a imagem do Shiva para didaticamente, nessa leveza da brincadeira, trazer insights para o dia a dia. Uma coisa super legal, super respeitosa, super para cima, com uns insights legais, tem uma dose de humor. Assim, super legal, tá? Aí há uns anos atrás, alguns indianos descobriram, chegaram nesse perfil sei lá como, e acharam, porque não estavam entendendo nada, acho que nem tomaram cuidado de traduzir no Google Tradutor para entender o que estava acontecendo, acharam que era um perfil desrespeitando a imagem do Senhor Shiva. Sem entender o que estava acontecendo. E acharam, só porque o perfil era um cartoon do Shiva, super bem feito, não tinha nada de ofensivo. As mensagens não tinham nada de ofensivas, pelo contrário, utilizava essa leveza para trazer reflexões profundas. E a galera, sem entender o que estava acontecendo, espalharam lá entre eles e de repente um monte de indiano fanático xingando assim coisas destrutivas, ameaças que você nem imagina. Sabe? Eu sou de uma época, isso aí não é uma frase boa para eu falar, eu não sou velho. Eu cresci numa época em que os religiosos pelo menos faziam um esforço para fingirem que a religião deles tinham transformado eles em pessoas melhores. Existia esse pudor. Hoje em dia não tem esse pudor. Sabe? Não sei, os ânimos estão tão acirrados que ninguém mais tem vergonha de fazer as coisas mais agressivas em nome da fé, em nome de Deus, e assim, coisa pesada, coisa que eu não vejo o ateu fazer. Não é isso que eles criticam? Não vejo gente do mundo fazer, não. Até aqui no canal, as expressões de violência que eu já recebi não foram do tiozão que fica lá no bar bebendo a cerveja dele, do cara do churrasco, jogador de futebol, ou pessoas que não sintonizam com as coisas espirituais e tal. As expressões de destrutividade que eu recebo aqui são de pessoas que se sentem profundamente espiritualizadas. E tava lá o Insta do Chivão sendo atacado, e a Índia tem muita gente, né? E foi uma coisa muito pesada na época. Em nome da fé, foi até uma coisa que me fez questionar todo aquele romance que o Yogananda criou, né, na autobiografia dele, em favor da espiritualidade da Índia, aquela coisa toda que ele apresentou de uma forma tão boa. De repente eu estava vendo aquilo e falei, como assim? Muita destrutividade, muita destrutividade. E não só isso, eu cresci em meio espírita. Recentemente isso tem invadido muito forte o meio espírita também. Eu vi uma página no Instagram também, recente, feita em nome do espiritismo. Claro que não tem nada a ver com o espiritismo, da mesma forma que esses fanáticos hindus não tem nada a ver com a essência do Sanatana Dharma, do hinduísmo de verdade. Os fanáticos evangélicos não tem nada a ver com a essência da doutrina deles, são fanáticos, infelizmente existem os borbotões, vou fazer o quê, né? Pedir para Deus dar paciência, porque não tem mais outra coisa para fazer. Agora, estava vendo uma página que se diz espírita, que, meu Deus do céu, é só discurso de ódio e preconceito, em nome do espiritismo, que não tem nada a ver com o espiritismo. É a deturpação que eles fazem. Então tem lá um monte de... tem lá post falando que os indígenas são espíritos inferiores, que os gays são espíritos inferiores e que tem que doutriná-los, que eles estão errados. Assim,
É uma coisa de um atavismo, de um anacronismo que eu falo, mas de onde que esse povo sai e como que consegue ter voz? Porque é um discurso tão lamacento que não condiz com o tempo que a gente está vivendo, não condiz. Não condiz. Então, assim, você vê que as coisas não está vindo só das lideranças. Eu acho que as lideranças, muitas vezes, aproveitaram a fragilidade das pessoas e não trabalharam esses preconceitos homéricos. E, de repente, agora está todo mundo contra todo mundo. O que tem de Jesus nisso? O que tem de Buda nisso? O que tem de Krishna nisso? O que tem de Deus nisso? Pelo amor de Deus! O que tem? Quer xingar? Xinga em seu nome. Fala, ó, eu aqui tô vindo gratuitamente no seu espaço, eu vou ser tosco com você, eu vou te xingar aqui, ó, pá. Não põe Deus nessa conversa. Não defenda a sua religião com esse tipo de energia que você está depondo contra a tua religião. Qualquer pessoa sensata vai olhar para aquilo e falar, não quero fazer parte disso. Então, assim, a coisa está muito generalizada. E, claro, essas pessoas se sentem amparadas física e extrafisicamente, que é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. E ainda tem um lance que ele é muito presente, que muitas pessoas utilizam o argumento de autoridade das suas escrituras sagradas. Então pega lá uma passagem da sua escritura sagrada, da escritura sagrada da sua religião, e impõe aquilo, ou aquela interpretação, ou ainda aquela tradução, que nem sempre é coerente ao texto original, e na sua interpretação ali coloca aquilo para defender o seu ponto de vista, até para querer justificar atitudes injustificáveis, né? Só que uma coisa que precisa ser mais falada é que, assim, as escrituras sagradas, elas são pertencentes ao contexto que faz sentido para elas dentro das religiões que as abraçam. Por exemplo, eu, do lado da minha cama, eu tenho um exemplar da Bhagavad Gita. A escritura sagrada que eu mais me conecto é a Bhagavad Gita. Agora, eu posso chegar para você e impor alguma coisa dali, falando, ó, não, você não pode fazer isso ou fazer aquilo outro, porque na Bhagavad Gita tá falando para você não fazer isso. Às vezes você nem sabe o que é Bhagavad Gita. Você vai olhar para mim tipo, o que esse cara tá falando? Tá bom, é do contexto dele, ele acredita nisso, tá? Segue você e seja feliz. O que você tá querendo impor uma coisa para mim que eu nem participo disso? Então, escrituras sagradas são documentos históricos, feitos, cunhados por seres humanos. Claro, pode ter uma inspiração divina por trás, com certeza, isso é respeitável. Só que no meio dessa inspiração divina existe a interpretação e a tradução dessa inspiração por parte do ser humano, que deixa muitas vezes escapar as influências não só dos seus contextos, onde aquilo foi redigido, ou ainda traduzido e mal traduzido, interpretado, deturpado, porque você sabe que tem tudo isso em relação às escrituras, né? E às vezes as próprias questões humanas do contexto acabam indo ali. Você pega, por exemplo, a Bíblia, né? Você tem lá mensagens maravilhosas, que você sente Deus tocando ali de fato, mas você tem outras passagens que você percebe a interpretação humana ali, que está refletindo contextos históricos. Então tem trechos que vão falar de questões relacionadas à escravidão, assassinato e coisas que não fazem, sabe, sentido em relação a Deus, que não tem nada a ver com Deus. É interferência do homem, é ruído do ser humano naquele texto. Então precisa ser enxergado assim, no seu contexto histórico. Que você consiga filtrar o que de Deus você consegue ver ali. Porque tem as traduções, as manipulações, as interferências históricas, culturais, que você consegue separar o que é humano do que é divino, se te ensinaram a fazer isso. Por respeito a você. Então, aquilo
faz sentido naquele contexto. Eu não posso pegar a Bhagavad Gita e ficar impondo sobre você. Eu quero seguir a Bhagavad Gita, faz sentido para mim, eu sinto que ali a palavra de Deus está na Bhagavad Gita, eu vou utilizar isso para mim, para eu buscar ser uma pessoa melhor, dentro da minha possibilidade, e beleza, é coerente para mim. Só que a gente está vivendo um tempo em que aquilo que é coerente para mim, eu quero impor goela abaixo na vida dos outros. Como se fosse uma legislação humana. E muito disso também porque tem a parte humana. Então a importância de você entender isso e não ir no fanatismo. Tem muita coisa boa, mas tem coisas que a gente questiona. Que bom que questiona. Até o próprio Novo Testamento, que é a parte que particularmente eu mais abraço da Bíblia na minha vida. Existem trechos que, assim, eles são mal traduzidos, às vezes até manipulados, deturpados. Ou você acha o quê? Que esse monte de concílio que teve ao longo da história não foi também para puxar a sardinha, né? Em prol de alguns conceitos e abolir outros que interessavam a elite da instituição religiosa ou não. Então, assim, isso tudo tem que ser analisado. Então não tem como você impor essas coisas nas outras pessoas. Porque na minha escritura sagrada fala isso e por isso que eu quero correr atrás e pular no pescoço daquela pessoa. Primeiro que eu acho que não fala isso. Eu acho que você está deturpando a coisa. Segundo, você fala isso é da sua religião. Não é todo mundo que tem a sua religião. Então calma lá. Dentro da tua instituição isso faz um certo sentido, mas você vai respeitar também a secularidade das relações humanas. E se for para fazer propaganda da sua religião, da sua escritura, faça propaganda direito, mostrando uma coisa boa e não afastando todo mundo por conta da interpretação zoada que você está fazendo dos textos e querendo utilizar aquilo para justificar a sua própria destrutividade. Volto a dizer, quer xingar, xinga em teu nome. Tira Cristo desse meio. Agora, quando a gente fala da dimensão extrafísica, da dimensão espiritual, entendendo esse aspecto mais de astralidade da vida, nós entendemos também que tudo aquilo que nós sintonizamos, vibramos, ajustamos as nossas lentes de valores, de princípios, de exemplos, de crenças, a gente acaba sintonizando, entrando em ressonância e atraindo consciências análogas àquilo. E aí cabe a questão, título desse vídeo, quem são os espíritos? Quem são essas consciências no mundo espiritual que se sentem atraídas, que dão amparo, suporte, ou o contrário disso tudo, para pessoas que caem nesses abismos de grande fundamentalismo, de grande fanatismo, radicalismo, deturpando a mensagem de elevação, de consolo, de amor. E muitas vezes, na ânsia de querer impor a sua visão de mundo, violando a liberdade do outro, de pensar, de sentir como ele quiser, desde que esteja respeitando. Porque é isso. Mas eu quero impor, e se você não pensa como eu, se você não permite que eu te colonize ideologicamente, filosoficamente, espiritualmente, religiosamente, com a minha narrativa, eu olho para você numa verticalidade, de cima para baixo, cheio de julgamentos e já condenações, porque você já está condenado na minha paleta de ver a vida, né? Não é isso? Já olha com pena, porque você já está condenado. E aí você tira, né, a compreensão de um Deus que ele é generoso. Olha só quantas pessoas que tem nesse planeta. Sem falar quantos planetas tem nesse universo. Mas vamos falar só daqui quantas pessoas tem nesse planeta. Quantos países tem nesse planeta. Quantas culturas tem aqui nesse planeta.
Quantas religiões tem aqui nesse planeta? E olha que sorte que você deu, só a sua é verdadeira. De tudo isso, só a sua é verdadeira. Mas que sorte a sua! Só a sua vale para você convencer os outros, subjugados à tua maneira de ver a vida. E se você não fizer isso, você já está condenando, apontando o dedo. Isso não é sorte, isso chama egoísmo. É o ego exacerbado. É o ismo do ego. Porque se de tudo isso só eu tenho a verdade, eu que não estou olhando para as dificuldades do meu próprio umbigo, eu não sou a última bolacha do pacote, não. Por que de todo mundo Deus foi dar a verdade dele só para mim? E me designar a convencer os outros de que a minha versão é a única que importa? Mas, meu Deus do céu, por isso que a gente olha para isso e a gente se pergunta com direito, nós estamos no século XXI ou a gente voltou para a Idade Média? Que história é essa? Polêmica que... Várias polêmicas, né? Uma das polêmicas aí nas semanas passadas, um vulgo líder religioso, e aqui eu prefiro a fala do padre Júlio Lancelotti, que ele diz o seguinte: não existem líderes religiosos. O que deveriam existir seriam servidores religiosos. Não líderes espirituais, servidores espirituais. Espírito de serviço. Não de levar a manada nas minhas costas e ser o influencer da... Não! É como que eu posso servir mais. Não estou aqui para liderar nada. Se é em nome do Cristo, quem lidera já não é Ele. Eu estou aqui para servir. E se não for Cristo, que seja Krishna, que seja Buda, que seja a Mãe Divina, porque tem que ser só homem? Cadê o aspecto máter da misericórdia de Deus, a Mãe Divina? Tão necessária para a gente, essa imagem necessária para a gente se sintonizar também com essa expressão de Deus que se faz tão necessária nos nossos dias. Deus esse que está acima de gêneros, claro, além de pai, além de mãe, mas se manifesta também nesses atributos arquetípicos. E aí, uma das polêmicas aí, que o povo tava um bafafá todo, do cara falando que tá faltando rezar para Deus igual nos tempos antigos, para que Deus violente, bata e humilhe, machuque, sei lá quem. Meus amigos, isso não é uma postura cristã, isso objetivamente, ontologicamente se chama magia trevosa. Jesus era o oposto disso. Definição de magia trevosa: toda vez que você utiliza de recursos energéticos, psíquicos, mentais, espirituais, sutis, que fazem intersecção com esse âmbito metafísico da vida para gerar transformação, para gerar resultado intencional, e o faz isso com uma intencionalidade de prejudicar a outrem ou ao que quer que seja, ao outro, ao planeta, ao que quer que seja. Se você faz isso intencionalmente, sabendo desses mecanismos e querendo o mal, isso é magia trevosa. Um dos piores karmas que existem. Ou se quiser jogar para outro vocabulário, uma das piores sementes que você pode plantar. É você sabendo dessas coisas, da parte sutil metafísica da vida, e utilizando ela intencionalmente para causar dano. Isso é gravíssimo. E estão fazendo isso hoje em nome do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Deus. E você esquece que o outro que você quer humilhar e machucar é tão filho de Deus quanto você que se acha o único. E você acha que Deus não vai proteger ele também? Aliás, se você fosse uma mãe e um pai de dois irmãos e tá um querendo brigar com o outro, e um chega para você e fica pedindo para você machucar o outro filho, o que você como pai responsável
iria fazer? Então, quem são essas entidades, essas consciências que acompanham essa galera? Por que isso cresce, cresce e cresce? Parece que tem um magnetismo em volta, parece que existe um poder espiritual que muitas vezes acaba, mesmo que em nome do fundamentalismo, entrando na vida das pessoas, sabe? E mantendo o discurso de potência, de sedução. E muitas vezes, num momento de fragilidade, aquilo entra e arrebanha para um projeto que muitas vezes é de poder, não é de amor. E Carl Gustav Jung já deixava isso muito claro. O amor é a sombra do poder, onde um impera, o outro não pode imperar, não pode existir. E o que a gente vê muitas vezes nesses paradigmas de domínio, de subjugação da liberdade ideológica do outro, para que eu force ele a pensar como eu, é poder. E aí eu acho engraçado, que fé é essa? Porque quando você está bem resolvido com uma coisa, você tem convicção tranquila e natural de uma coisa, tanto faz se os outros pensam como você ou não, claro que você vai fazer o seu melhor diante daquele contexto, mas você está em paz. Às vezes, quando a gente não acredita, ou tem uma crença frágil, é que a gente precisa converter o outro para encontrar na força da crença alheia o combustível que falta para a nossa própria, porque sozinhos nós não conseguimos bancar aquilo. Precisam estar acreditando na mesma coisa que eu. Os grandes santos, os grandes místicos, as grandes santas e místicas sempre bancaram a coerência da sua fé, independente da dissonância do meio. E respeitando o seu próximo, ainda que muitas vezes utilizando de uma postura de assertividade para trazer pontuamentos necessários diante da incoerência da sociedade. Aliás, Jesus mesmo foi um grande exemplo disso. E se não pensa como você já está condenando tudo. E cria esse mal-estar social que começa a sair das igrejas, dos centros, de seja lá onde for, e vai para a vida pública. Invade até o aspecto laico de uma nação e quer interferir nisso, porque é projeto de poder. Não é projeto de amor. O projeto de Jesus era um projeto de amor. Um projeto de amor que foi institucionalizado e passou por todas as interpretações possíveis e deturpações possíveis, a ponto de hoje em dia o exemplo do mestre alimentar na cabeça de alguns discurso de ódio. Então, de onde vem esse magnetismo? Essa sedução, quem será que acompanha essas pessoas do outro lado da vida? Porque todos nós temos acompanhantes espirituais. O que está acontecendo? Né? Porque por mais que essas pessoas às vezes sejam incoerentes, parece que às vezes vai lá nas agremiações dela, parece que tem delas, né? Parece que tem uma energia especial, você sente alguma coisa, e aí? Né? Então, bom, vamos lá. Todos nós temos companhias espirituais. Só que as nossas companhias espirituais, elas são relativas a diversas dimensões de existência. Quando você pensa em mundo espiritual, em plano espiritual, é como se você tivesse várias, entre aspas, camadas, tá? De vibração, onde as consciências se irmanam naquela frequência. Tá? E por mais que você tenha aqui em cima, entre aspas, porque esse em cima e embaixo no plano espiritual é muito relativo, não é como a gente enxerga aqui, não é cima, baixo, é uma questão de consciência, mas eu acho que assim dá para entender didaticamente. Existem aquelas consciências que em planos superiores, em nome do amor de Deus, nos dão amparo, nos acompanham, nos protegem, né?
que as culturas vieram chamar de anjo da guarda, do mentor, do guia, do protetor, seja lá o que for. E existem essas instâncias superiores que dão amparo para a nossa existência. Só que existem muitas outras camadas na espiritualidade que possuem agrupamentos de consciências cuja frequência predominante pode se assemelhar mais ou menos às nossas próprias inclinações. E às vezes a gente sintoniza com outras agremiações que estão em outros níveis e que nem sempre estão em relação àquele plano superior daquelas consciências que atuam em nome do Altíssimo na nossa vida. E aqui tem o grande problema da coisa que eu quero que você não se esqueça. De boas intenções, completa a frase. Pois é. O que acontece? Nem todo espírito desorientado, vamos assim chamar, percebe que está nessa condição. Quando a gente fala, por exemplo, umbral, né? Umbral, o espírito do umbral. Aí você imagina umbral. Nossa, é aquele lugar onde os espíritos ficam se rastejando na lama e ouvindo risadas maléficas. E é aquele céu escuro e chuva de fuligem, aquela coisa lamacenta, a galera parecendo zumbi. Aquilo é o umbral, entendeu? Aqueles são os espíritos umbralinos. Mentira. Existem lugares assim? Existem lugares assim. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai te surpreender. A maioria dos espíritos que estão no umbral nem tem noção de que estão no umbral. E digo mais, muitos deles, pela sua teimosia irredutível, ainda juram para si mesmos e o pior, querem jurar para os outros, que estão no paraíso dos eleitos. Porque é disso que faz a nossa teimosia, faz a nossa teimosia dizer. Você quer um exemplo? Olha para a Terra. A Terra faz parte também do plano espiritual. Nós estamos contidos no mundo espiritual. O mundo material está contido dentro do plano espiritual. Aqui também é o plano espiritual, só que numa densidade diferente, que nos proporciona, né, essa heterogeneidade democrática de interação nessas experiências aqui no plano físico. Mas aqui também está contido. As leis que funcionam no mundo espiritual são leis da vida, funcionam também no plano material. Quantas pessoas você não conhece que vivem em estados de consciência umbralinos? O que é umbral? Vem de umbra. Sabe? Umbra. Essas trevas da consciência. Essas trevas do coração. Essa é a sintonia representada figurativamente pela ideia de umbral, que também são muitas expressões, muitas camadas, muitas realidades. Quantas pessoas você não conhece aqui na Terra que estão no umbral? Dentro delas, dentro do pensamento delas, da consciência, do coração, dos valores, aquilo que elas fazem, aquilo que elas exalam nos seus exemplos. Se céu e inferno começam como estados de consciência, você sabe que tem muita gente aqui na Terra que já está no umbral. E quantas dessas pessoas que você conhece que estão no umbral, que exemplificam estados umbralinos, não têm a plena convicção de que elas estão no melhor dos lugares? E que a forma delas de levar a vida é a melhor. São as eleitas. Estão criando um inferno à volta delas, mas elas acham que estão no céu e prometem esse céu para os outros. Quer um exemplo disso? Você converter uma mensagem de amor de um cara como esse aqui para julgar, para condenar, para violentar, para justificar todo tipo de agressão possível? Meu amigo, isso é umbral.
E a pessoa que faz isso, que vive nisso, porque umbral é violência, umbral é abuso, umbral é invasão da vitalidade, da liberdade do outro, umbral é agressão, umbral é você violentar o teu próximo querendo utilizar recursos metafísicos para isso. Isto é umbral. É trevas no coração. Isso é umbral. E quantas dessas pessoas não fazem isso com a plena convicção de que vão para o céu? Aliás, que já estão no céu, de que já são as escolhidas. Então não imagine que o umbral no plano espiritual seja um lugar apenas de gente se arrastando pela lama. Aqui na Terra. Vou te dar um outro exemplo. Às vezes a gente quer fazer uma super cidade aqui na Terra e destrói toda a natureza. A gente destrói toda a natureza, destrói toda a vida por aquilo que nós interpretamos como um progresso, que de progresso não é nada. Existe o progresso e a gente tem que estar alinhado a ele. Mas esse negócio de você destruir o mundo para favorecer apenas o seu próprio umbigo, isso não é progresso, isso é egoísmo. E a gente vê núcleos humanos se materializando a partir desse estado de consciência. Deturpando a vida, ameaçando a vida e, de fato, destruindo a vida. A vida é luz. Aquilo que destrói a vida é que são as trevas. E aí você destrói tudo para que o homem possa imperar diante daquilo tudo. E quantos desses espaços, desses lugares, as pessoas não olham achando que são lugares muito avançados, lugares chiques, lugares civilizadíssimos, aquela bagunça, aquele caos, aquele estresse, aquela poluição lazarenta, mas todo mundo achando que ali é o point da coisa. Isso é umbral também. E quem está ali se acha a última bolacha do pacote do progresso da humanidade. A pessoa descolada. Meu filho está destruindo tudo para esse sistema se manter assim. Que descolado é esse? Então uma das características do umbral é a pessoa não reconhecer que está nele. Porque assim que você reconhece e você fala, opa, tá errado, tem coisa estranha, você entende que você começa a fazer alguma coisa para mudar, para sair dali, ou daquele estado de consciência. Isso é básico. A partir do momento que você tomar consciência, para que você vai querer ficar nisso? Nem que você seja uma pessoa terrível, por esperteza você não vai querer uma coisa tão ruim assim para sua vida. Então uma das características do umbral é que você não percebe que você está nele. A tua teimosia não deixa. Então existem muitas pessoas no plano extrafísico, porque é isso, espírito é gente igual a gente, só que sem corpo físico. Tão filho de Deus quanto você e eu. Com as mesmas opiniões particulares que eu e você temos. Tem gente que diz, porque aqui eu vou trazer a mensagem dos bons espíritos. Não, camarada, você não vai trazer a mensagem dos bons espíritos. Você vai trazer a mensagem daqueles espíritos que se vinculam por afinidade contigo. E da mesma forma que você tem coisas boas, você tem os seus erros. Você não pode separar a vida nesse maniqueísmo, ainda mais o mundo espiritual, de isso aqui é bom, isso aqui é mal, e eu tô só do lado do bom, entendeu? O espírito desencarnado tem uma opinião particular, ainda que seja bem intencionado. Ele pode também ser muito limitado. E às vezes você dá ouvido a eles achando que está recebendo o anjo da guarda, que está recebendo o mentor, que está recebendo a voz de Deus. Então existem, no plano espiritual, espíritos habitando regiões umbralinas que não fazem ideia de que aquilo é umbral. Então, tão teimosos, tão viciados naquele pensamento cristalizado em si, em torno das suas crenças particulares, que continuam lá como eram aqui.
Então, da mesma forma que existem fundamentalistas aqui, achando que eles são os donos da verdade, existem fundamentalistas lá, achando que são donos da verdade também. E jurando por Deus e para o mundo que eles são os verdadeiros enviados de Deus. E podem de fato estar bem intencionados. Não significa que estão minimamente esclarecidos. Porque se não estão esclarecidos nem no respeito básico, nem na lei, porque intolerância religiosa é crime. E não se enganem. Essas consciências, elas também têm poder de influência. Elas sabem manipular os fluidos, as energias, elas têm magnetismo. Não pensa que é só o espírito elevado que tem magnetismo. Qualquer um tem magnetismo. Isso pode ser desenvolvido. Tem muito picareta com presença muito magnética e que usa isso para o mal. E às vezes sem saber que é mal. Porque esse que é o pior. A verdadeira maldade do mundo não vem daquele mal necessariamente ontológico que a gente idealiza, é o líder do grupo terrorista, da seita trevosa. Não, o verdadeiro mal que mina, que cansa, que corrompe esse mundo, é aquele mal sorrateiro do dia a dia que é cometido, diluído, por tanta gente que se acha tão de bem, tão do bem, estão tão certas de que estão certas em tudo, que não conseguem vigiar as suas próprias destrutividades. E espalham a partir dessa bandeira de que está tudo bem, eu sou certo, está tudo certo, aquilo que realmente vai afogando esse mundo. Pode ver as pessoas que realmente fizeram mal para a sua vida. Alguma delas era algum líder de grupo terrorista? Ou eram pessoas que do dia a dia, que muitas vezes passam despercebidos, que muita gente acha que é ok. Então são essas pequenas atitudes. Da mesma forma que o bem verdadeiro, como já dizia o Gandalf, não é aquele que mobiliza um grande poder, mas o bem verdadeiro é aquele que também está diluído nas pequenas ações de bondade, de alegria, da simplicidade do dia a dia de pessoas comuns. Esse é o bem que mantém o mal afastado. E o inverso também é verdade. Então, essas consciências, encarnadas ou desencarnadas, elas podem sim desenvolver um grande magnetismo. Elas podem produzir fenômenos, curas, fenômenos paranormais. Até a pessoa encarnada, na parapsicologia, a mente da pessoa encarnada consegue produzir fenômenos, curas, telepatias, captar por intuição uma coisa ou outra, e de repente ela interpreta aquilo como uma mensagem de Deus, e você está num estado de vulnerabilidade, de fragilidade, aquilo te toca, e aquilo vem com uma energia, com um magnetismo, e aí junta aquele grupo todo acreditando naquilo, aquela egrégora toda acreditando naquilo, e vem uma força magnética, uma força mental, uma força de fato espiritual junto com aquilo. E você, no momento de fragilidade, nunca sentiu um negócio daquele, e fala, bom, Deus então está aqui. Só que aí você vai ouvir o que sai da boca da pessoa, não é condizente aquilo tudo, porque vem um monte de preconceito, um monte de ataque, um monte de intolerância. Só que você, na fragilidade do momento, associa uma coisa com a outra. Pô, eu estou sentindo um negócio diferente aqui, eu vi um milagre, entre aspas, ou seja, um fenômeno. Ou lá o líder falou uma coisa da minha vida que não tinha como ele saber, só eu e Deus sabiam. Só você, Deus e todos os espíritos à sua volta sabiam. E podia ter espírito com todas as intenções à sua volta ali, sabendo aquilo, influenciando o líder religioso ali para falar aquilo, para te impressionar, e ainda vai falar que foi Deus que fez aquilo. Eu vou contar uma história para vocês verem a diferença
Uma vez Chico Xavier foi visitar o Carandiru. E ele ia lá no Carandiru e ele beijava a mão de todos os detentos. Até daqueles tidos como os mais perigosos, ele dizia, não tem problema, vem cá. E ele ia lá, oferecer o seu carinho, oferecer o seu amor, o seu servir, o seu serviço, o seu amor. Não estava lá para julgar, muito menos para condenar ninguém, e estava lá para fazer o serviço dele. Tá? No final de um desses dias, chegou uma companheira dele lá e falou, Chico, mas por que você não aproveita esses momentos para falar do Evangelho segundo o Espiritismo para eles? Para dar um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, falar do Espiritismo para eles. Por que você não aproveita desse momento para fazer isso com eles? E Chico lhe deu a resposta mais genial do mundo em relação a isso, que separa, sim, os homens dos meninos. Eu sei, eu sou menino também, oh meu Deus do céu, mas eu vou falar mesmo assim. Ele disse, minha irmã, eu não posso fazer isso, porque seria covardia. Seria covardia eu me aproveitar de um momento de grande fragilidade deles para impor as minhas crenças religiosas particulares. Não, minha irmã, eu não vim aqui com essa finalidade. Eu vim aqui porque eles estavam precisando de um carinho, estavam precisando do meu amor, e eu vim oferecer o meu amor a eles. Não vim aqui para converter ninguém. Ou, em outras palavras, colonizar ideológica, filosófica, espiritualmente o outro. O que Cristo, o que minha doutrina, minha religião me ensinou? A ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais amorosa? Então é isso que eu vou te oferecer. Eu não quero saber de que religião você é. Eu vou respeitar a tua sensibilidade de fé. Espero que ela respeite a minha também. Então eu vou te ouvir. Ah, você concebe assim, você acredita daquele jeito e tal. Que legal! Eu acredito assim, assado. Mas você percebe que estão indo para uma mesma direção. Mas os fundamentalistas, eles acreditam piamente na monopolização da verdade. Eles não entendem que quando Cristo supostamente diz, supostamente porque historicamente existem questões em relação à história de Jesus, mas mesmo que ele tenha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem para o Pai senão por mim, eles não entendem psicologia profunda e relação disso com estados de consciência. Eles sujeitam aquilo a uma personalidade, como se Jesus estivesse falando do ego dele e não do self. Daquele reino interior que ele mesmo já dizia, eis que está dentro de vós, dentro em toda parte, está lá nos apócrifos, não à toa que virou apócrifo, né? Mas vós sois deuses, brilha a vossa luz, o que eu faço vocês podem fazer e muito mais, e não no sentido de elevar o ego, a postura de eu também sou igual a Cristo aí. Eu e o Pai somos um, não o personagem, a consciência, o espírito, o amor em espírito e verdade nessa unidade com o absoluto que os yogis e místicos de tantas tradições sempre falavam. Então, às vezes, é um problema básico de educação. Eu percebo que eu tenho muita facilidade de lidar com fanatismo religioso, ou seja, não deixo isso chegar muito perto, porque eu tive uma educação muito forte na infância em relação a isso. Eu estudei numa escola que esclarecia muito, que a gente estudou muito questões da Idade Média, dominações religiosas, tudo esse tipo de coisa. A gente sabe como funciona isso. Mas se você não sabe, está num estado de fragilidade e chega aquela sedução toda, aquele magnetismo, aqueles fenômenos, e junto aquela coerção de agora você
faz parte do nosso grupo, claro, às vezes você não faz parte de grupo nenhum, você vai fazer parte do primeiro grupo que aparecer na sua frente, ainda mais se trouxer um calorzinho no coração. Só que às vezes esse calorzinho no coração nada mais é do que magnetismo biológico puro, que não necessariamente está ancorado numa coerência ideológica que faz jus à base que tinha que estar por trás daquilo. Porque, volto a dizer, você pode produzir magnetismo, imantar energeticamente as coisas, fluidificar, produzir fenômenos, produzir curas, entre aspas, aquilo que o povo chama de milagres, e fazer as pessoas se sentirem diferentes, especiais, acolhidas, e informações mediúnicas que são passadas e intuídas, e podem inclusive ser passadas em nome de fontes que não são originais, ou seja, a pessoa recebe uma inspiração e já fala para você que foi Deus que falou, e no fim é algum espírito que está ali do lado soprando na orelha da pessoa, às vezes até um mal intencionado, já sabendo desse esquema todo para querer te arrebanhar. Então, Cristo é amor. E eu não tenho moral para falar do amor. Mas se tem uma coisa que você não vai me ver fazer, é usar Jesus para justificar ódio. Ou usar Deus para justificar isso. Então existem, no mundo espiritual, consciências análogas àquelas que nós vemos aqui. Então, se aqui você tem gente fundamentalista, achando que são os escolhidos de Deus, no mundo espiritual tem gente fundamentalista que sabe mexer com todas essas coisas, achando que são os eleitos de Deus. Por quê? Porque estão numa camada tão limitada que não conseguem enxergar o que tem para cima daquilo. E essa galera não são os verdadeiros mentores, entre aspas, de quem está aqui. Só que é a galera que é acessada com a sintonia que você oferece a partir do teu fundamentalismo. E eles vão te ajudar, porque não pensa que espírito do umbral só aparece para te dar susto no meio da noite. Não. Existem também agendas de poder ali. E não são agendas de poder naquelas trevas ontológicas, vamos dominar o mundo. Às vezes é dominar o mundo pela ideologia deles, que é o que todo o agrupamento violento da humanidade fez. Os nazistas, por exemplo, porque o mal do mundo não vem por grupos que querem algo terrível para o planeta. Vamos planejar como destruir o mundo. Não, o mal do mundo vem por grupos que se acham superiores aos outros e por isso se sentem no direito de impor as suas particularidades à diversidade geral. E da mesma forma que existem esses caras aqui, existem esses caras lá. Então, cuidado, saiba separar esse tipo de coisa. O que é energia, o que é egrégora, o que é magnetismo, o que são fenômenos paranormais, mediúnicos. Por isso que é importante você estudar isso tudo para naturalizar isso. Quando você naturaliza, você não cai nessas armadilhas. Chico Xavier produzia muitos desses fenômenos, mas não usava isso para arrebanhar ninguém. Ele usava isso para se transformar e, a partir da sua transformação, poder servir mais, poder amar um tanto mais. Então, lembre-se disso, da mesma forma que você tem gente fundamentalista aqui, tem gente fundamentalista lá. E semelhante atrai semelhante. E podem sim produzir fenômenos e intervenções as mais diversas. Isso não significa que necessariamente são bem intencionados, ou podem ser muito bem intencionados, mas não significa que são de fato aqueles mensageiros que vêm falar em nome do amor. Porque nos planos mais elevados da vida extrafísica, ninguém fica brigando, ou de picuinha, ou de violência por conta de religião. Podem até se manter nas suas próprias tradições, dependendo do nível em que estejam, mas
paira sempre um clima de fraternidade. Então fique alerta com isso, porque acontece muito. Tem aquele magnetismo todo, aquele envolvimento, aquela sedução, aquilo que impressiona. Espiritualidade verdadeira não é baseada naquilo que impressiona, é baseada naquilo que te transforma. Então fique atento em relação a isso, fique atenta. Então assim, gente, até que a gente consiga se alinhar mais a essa intenção pura de amor do Criador, que todos nós estamos buscando, ou eu espero que sim, ou, enfim, acho que nem todos. Você me entendeu? É muito bom a gente separar um pouco as coisas, filtrar e analisar, tá? Principalmente nesse âmbito espiritual, religioso, voltando para Jung. Filtrar e analisar, perguntar, olha, isso aqui tá com um tônus de poder ou de amor? Porque essa confusão é feita no próprio plano espiritual e no próprio plano material. Tem gente que jura que está pela fé, mas está ali pelo poder. Pelo poder. Quando Jesus foi tentado no deserto, eu lembro de um filme que representou isso de uma forma maravilhosa, né? Colocava ali o diabo tentando o Cristo. E o que ele oferecia para o Cristo? Poder, domínio, dominação, poder. E Cristo chega e recusa, porque não é a agenda do Cristo, o poder. Porque se a sua agenda é o amor, você não está ali para dominar os outros. Muito menos quem é da outra religião, porque a base de uma coisa chamada amor é outra coisa chamada respeito. Se a tua religião está fazendo bem para você e está te transformando em uma pessoa melhor, esse é o melhor e o maior exemplo que você pode dar da sua crença. A maior propaganda que você pode fazer. Agora, se você tenta ficar impondo, veja, não tem nem amor, nem respeito. Porque se você respeita, você entende o espaço do outro. Olha, eu tenho a minha forma de lidar com o sagrado e o meu irmão tem uma outra forma dele. Deus é grande, Deus é generoso. Ele encontra caminhos para todos. Dentro do contexto de cada um, encontra caminhos para se aproximar do amor dele. O meu irmão tem uma forma diferente de se relacionar com o sagrado, a história dele, da família, da cultura, sei lá o que tem, é a forma dele. Eu respeito. Eu posso falar da minha, mas é diferente de impor. Porque a imposição, o domínio, é o poder. O respeito é o amor. E não é o amor que nos religa nesse religar a Deus? Então eu penso desse jeito, você pensa que bom, isso está te fazendo também uma pessoa melhor, está te aproximando à sua maneira de Deus e aquela coisa e tal. Eu não tenho monopólio de Deus. Não tenho procuração para falar em nome de Deus. E por que Deus está mais próximo de mim do que do meu irmão? Às vezes dele está muito mais próximo. Então, quando o projeto é de amor, eu respeito. Posso falar da minha, mas eu vou ouvir com respeito a religião do outro. Vou respeitar. Posso falar da minha, posso falar tal, mas eu respeito. Eu não condeno, eu não tenho que forçar para que ele venha para o meu time, para que o meu time tenha mais. Mais o quê? Não é quantidade, é qualidade. Essas expressões de fé que são ávidas por quantidade, muitas vezes tem um projeto de dominação por trás, porque quer número. Mas o quanto está trazendo de verdade, de iluminação interior, de plenitude para essas pessoas que estão aí pulando um no pescoço do outro em nome dessas agendas de fé. Tá claro que não é um projeto de amor. O projeto do Cristo, de tantos outros, era um projeto de amor. Eu te respeito. Uma coisa que eu não entendo. Eu sempre tive uma postura muito ecumênica, muito universalista, de respeito à crença dos outros.
Então eu vou num lugar, você é de uma religião e chega nesse assunto, eu te ouço com maior respeito, com maior carinho, mesmo que eu não acredite naquilo, que eu não concorde com aquilo, que eu não goste daquilo, para você é importante, eu vou te ouvir, vou te validar. E mesmo que eu não concorde, eu vou tentar buscar pontos de convergência na nossa conversa, para que eu possa somar ali também, tipo, eu não concordo com aquilo, pô, mas é aquele ponto, peraí, não, aquele ponto assim, eu também concordo, eu já vi uma coisa parecida, eu coloco o meu, para que se gere essa fraternidade, eu respeite o caminho dele, eu tenho o meu caminho, e eu não entendo, né, eu acho que vocês já passaram por isso também, você tá lá respeitando, ouvindo, mesmo que não faça sentido para você, mas você ouve, você respeita, né, a crença do outro, e assim com carinho. Aí quando você vai falar da sua, o outro já chega com 2 pedaços de pau em cima do você. Aí você fala, meu irmão, eu tinha mais motivo que você para discordar de tudo, tô aqui te ouvindo na paz. Porque eu sei que é importante para você, que faz sentido para tua história, pro teu paradigma. Pô, e que legal para você. Eu tô aqui para estar junto. Pô, isso faz bem para você, tô te apoiando. Agora, tem coisas que fazem bem pra mim. Por que você me ataca porque tem coisas que fazem bem pra mim? Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Objetivamente de errado? Nada. Se ainda tivesse usando isso pra fazer coisa errada, pra matar, pra violentar, pra exercer uma coerção em cima de alguém, pra xingar alguém em nome da minha fé, aí beleza, você se posicione porque é importante. Agora eu tô de boa, eu só tenho uma outra perspectiva, uma outra forma de sentir Deus, de me relacionar com o sagrado. Por que quando eu respeito, inclusive é por isso que você está falando aí a meia hora da sua religião, agora eu venho falar 2 minutos da minha, você já vem me condenando? Mas que, como eu disse no começo, elegância, tem gente que não tem. Respeito, tem gente que não tem. Educação, tem gente que não tem. E uma proposta espiritual que educa as pessoas, educa elas por respeito. Então você faça essa avaliação. Aquele discurso, aquele espaço, aquele lugar, independente do magnetismo gerado, do calorzinho no coração, da inspiração espiritual que você sente ali, entenda isso na sua naturalidade. Tá? Você reuniu pessoas, vai gerar magnetismo. Se essas pessoas estão reunidas em prol de um foco mental, o magnetismo é maior ainda. Se elas relacionam coisas bonitinhas com aquilo, vai dar um gostosinho. Vão ter presenças espirituais, inspirações e tal. Isso é natural. Não significa que ali é sinal de uma autoridade divina, de que tudo que é falado e feito ali é sagrado, assim, no sentido de que é a vontade de Deus. Às vezes tem todo o amparo espiritual, mas as pessoas conseguem sintonizar com uma fração daquilo. E o resto mistura as suas próprias crenças pessoais, os seus atavismos, os seus preconceitos e faz um bololô todo, mas você tá ali, você sentiu a emoção, o pelinho arrepiou, você não entendeu por quê, daqui a pouco você acha que Deus também é preconceituoso, Deus não tem nada a ver com isso. E de repente você embarca também num projeto de dominação, de poder, que quer colonizar a alma alheia, que já é por si só um desrespeito, porque eu não estou respeitando o espaço, o jeito do outro de lidar com o sagrado. Eu tenho que ir em cima e trazer eles para o meu time. Então sempre se perguntar, eu estou diante de uma proposta de poder ou de amor? O amor liberta, respeita. Ah, não, mas justamente o amor, ele quer ver o bem do próximo, ele quer ver a salvação do próximo, então eu tenho que falar. Deixa que Deus vai cuidar disso, não é você. Você não conseguiu salvar nem a tua própria vida. O que você está fazendo querendo salvar a vida do outro? Quem é você nessa altura de presunção, achando que você detém a possibilidade de salvar a vida do outro? Ah, mas sou eu que posso apresentar Jesus. Jesus é capaz de apresentar a si mesmo, inclusive sob as máscaras,
e a linguagem daquela outra cultura para que toque de fato o coração daquela pessoa. O que você tem é presunção, é arrogância de achar que você pode forçar os outros a serem como você no sentido ideológico e não respeita a liberdade deles. Então, é poder ou é amor? É quantidade ou é qualidade? É respeito ou é violência? Quando a gente responde essas perguntas, a gente responde também se essa proposta está de fato ligada a um fluxo do divino, em prol de servir, de ajudar, de amar, de esclarecer na medida do possível, ou se está ligada a uma agenda de poder, de dominar, que foi o que o próprio Cristo afastou no deserto. Eu não vejo ninguém ligado a uma proposta verdadeiramente de amor nesse sentido, e no espaço de ninguém, para xingar, para atacar, para coibir, para nada. Não vejo ninguém criando clima de guerra santa. Então a gente tem que se perguntar, é a egrégora que eu estou me ligando, material e espiritual, porque esses bem-intencionados que estão no plano espiritual, muito bem-intencionados, também aprenderam a agir com base numa agenda de poder. Tem espíritos no plano espiritual que querem arrebanhar, com a sua influência extrafísica, arrebanhar o máximo de pessoas possíveis para a sua religião. Aliás, para a religião que ele tinha na Terra, porque nem está mais na Terra. Mas está tão apegado a isso e ainda acha que essa é a única verdade. Está tão cristalizado naquilo que não viu que ele está no umbral. E está tão apoiado por tantas outras pessoas que estão junto com ele, lá e cá, que exercem essa influência de tal modo, mesmo produzindo fenômenos, intuições e pelinho arrepiando. Veja, quando Deus, na alegoria bíblica, isolou o anjo de luz, era um anjo de luz. Tinha luz, tinha inteligência, tinha como produzir as coisas. Mas foi exilado pelo orgulho. Então não pense que essa galera não tem a sua luz, entre aspas. Mas é uma luz que é usada para seduzir. E detém apenas uma fração da luz verdadeira. E impede que a luz total venha, porque ainda tem esses atavismos, essas obstruções, esses preconceitos, tanto aqui quanto lá. Então cuidado com aquilo que você sintoniza. Porque tem gente aqui e lá que vão fazer de tudo para te seduzir até o ponto que você esteja convencido, convertido à religião deles. E aí, pontinho para eles, pontinho a mais, né? Quantidade a mais no projeto que eles estipularam. Que não é levar você para Deus, é levar você para o grupo deles. Que acha que só o grupo deles detém Deus. Qual que é o nome que você dá para isso? Ao mesmo tempo, existem muitos outros grupos que mesmo com as suas dificuldades, com as suas questões, conseguem honrar essa proposta de se ater à qualidade, ao amor, ao autoconhecimento, à comunhão com a vida, ao respeito. E os meus votos são para que você encontre algo assim, para te dar estrutura espiritual, amparo, acolhimento para a sua vida. Mas fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. Para que você não seja apenas mais um número na conta de dominação de alguém. E é muito fácil, é muito simples você perceber para que lado cada um joga. Quem joga do lado do amor vai fazer você se sentir bem, vai fazer você se sentir em paz,
vai fazer você se sentir leve, vai fazer você se sentir mais predisposto a respeitar os outros, respeitar a si mesmo, respeitar a vida. Não vai ficar te colocando terrorismo psicológico, clima de guerra, clima de paranoia, sabe? Em que de repente você não está nem respeitando a si, nem ao outro em nome de uma suposta fé. Então separe, entenda o que é projeto de poder, o que é projeto de amor. E pergunta para o seu coração em qual deles você vai encontrar o Cristo ali. Ou Buda, ou Krishna, ou Allah. Para mim, não importa o que você acredita, desde que isso te faça uma pessoa melhor e te faça verdadeiramente feliz. Porque, gente, essas pessoas que estão aí violentando o nome da fé não estão felizes. Quem está feliz não perde o tempo enchendo o saco dos outros. Não perde tempo. Tá de boa. Quem está de boa não perde o tempo. Não perca o seu tempo para uma coisa que não vai te trazer felicidade. Deus é vida e vida em abundância. E não fez a gente para viver nesse clima de tensão. Muito menos em nome dele. Mas é isso. Nem sempre aquilo que tem verdade é o mais popular. É o mainstream. Por quê? Porque não está interessado em poder. Por isso você tem que olhar com atenção. Tá bom? Beijo na alma. Gente, é isso. Beijo na alma, fica na paz, se curtiu. Senta a testa no botão de like. Receba um abraço do tamanho do sol. Ó, pessoal, como eu sempre falo também, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu livro mais recente, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura. Desde o lançamento no ano passado, ele já figurou várias vezes na lista dos mais vendidos da editora. E se você gosta de causos espirituais, mas também bastante senso crítico, esse daqui é o livro para você. Vou deixar o link aqui embaixo, ele está imperdível. Se você gostou do tema desse vídeo, tenho certeza que esse livro tem muito a adicionar para você também. O link está aqui embaixo.